Olá, boa noite. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no canal Elevando a Consciência. Eu, Denise Baruzzi Brandão e Maria José Machado. Tudo bom, Zezinha? Namastê. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui quase morrendo nesse calor, mas está tudo bem, né? A gente anda com saúde, né? É o que mais importante de tudo, né? Com Aí tá muito certeza. calor? Nossa, tá demais aqui. Aqui que não faz tanto calor assim, tá super, hiper, mega quente. Eu tô derretendo também. Mas vamos que vamos, né? O pessoal já estava aqui aguardando. Hoje, dia 14 de novembro de 2023, 20 horas e 19 minutos. Vamos dar boa noite para a Beth, para a Valéria, a Priscila, a Carla, a Simone, Juliana, quem mais? A Rosilene, a Lise, Maria Cecília, deixa eu ver, Mário, um monte de gente falando aqui, às vezes eu me perco. Ana Luísa, que chegou agora também. E boa noite também para quem chegar depois, quem assistir depois. Todo mundo, sejam muito bem-vindos aqui conosco, né? E hoje eu vou falar sobre uma outra escola, é a parte D1, e depois eu vou fazer a meditação, né? Que da outra vez a Maria José fez. Então, se quiser falar alguma Imagina, coisa. menina. Se você quiser que eu faça meditação, eu faço. A Não, gente já fazia live, imagina. Se quiser que eu faça, eu faço. Fica à vontade, querida. não, pode deixar. Pode deixar Então tá aqui. bom. Mauro chegou Já está também. engrenada. Iana, Ianaíra Fernandes. Paula Campos também. Boa noite a todos. Se quiser falar alguma coisa, dá boa noite, pessoal. Sim, gente, ai, é muito bom, sabe? A gente fala assim, brincando, né, de eu fazer meditação, ela, porque se você soubesse como é tão bom a gente fazer a meditação perto dos mestres, assim, parece, eu pelo menos, né, não sei, a Denise, mas parece que eu faço uma viagem, assim, sabe? Eu vou e assim, vem um negócio na minha cabeça e vai indo, vai indo, vai indo, você vai andando, você vai vendo aquelas coisas lindas. É muito bom a meditação, né? Nossa, não sei É. se a gente que já faz meditação há muito tempo, eu pelo menos, né, e você também, né, Denise? A gente Uhum. não tem mais a mente falante, né? A mente é mais calma, então dá para você entrar bastante na luz, né? É Com muito legal. certeza. Com certeza, ainda Isso mais porque a meditação que eu faço é canalizada, né? Tudo é é, passado, o que eu estou vendo, o que realmente está acontecendo, né? é, Então é muito bom, é muito bom, é, é verdade. legal. Mas que Então bom que você vai vamos. começar outra escola agora. Que bacana, É, hein? eu acho que, na verdade, eu vou começar e terminar hoje, porque não tem muita informação, né? É bem curtinho, é só para falar dela mesmo. Ela estava na lista que o Lorde Maitreya passou, então eu vou falar dela. Não achei muita coisa para passar, mas tem Não, algumas mas tá ótimo. informações. Tudo é É, conhecimento, né, querida? tudo é conhecimento e também orientação, né? Porque você sabe Sim. que todas as escolas têm o lado bom e o lado controverso, né? E eu tenho que falar tudo aqui, mas vamos lá, né? Vamos começar Sim. então. Só tá aguardando fechar seu som e vamos lá. Valéria falando mais com vocês aqui, ó. Ah, que bom, Valéria, que você consegue meditar. Isso é bom aqui com a gente, né? Bom, deixa eu pôr aqui o banner. Então, as escolas dos mestres e seus canais, a parte D1. Vou compartilhar a tela. Eu vou falar sobre a escola primeiro. Se sobrar tempo, eu faço estudo, né, que a gente faz de vez em quando aqui, das palavras dos mestres. Se não der tempo, fica para a próxima, tá? Mas eu prefiro dar ênfase na escola, até porque é pouco material para pouca informação, então assim eu posso terminar hoje, começar e terminar,
que é pouquinha coisa. Então, eu vou até apagar minha luz aqui, que está um calor, as luzes esquentam. Então, as escolas dos mestres e seus canais, a parte D1, e a escola de hoje chama-se Varhali. Né? Algumas pessoas conhecem a Varhali. O material dela original é em francês e foi traduzido para o português. Né? E a Varhali, lá na Europa, ela chama Centro Espiritual Internacional de Varhali. Né? Não tem um logo assim como tem as outras, mas a Varhali usa muito esse símbolo, que é o triângulo, que significa trindade, com o olho dentro, que é o olho de Deus que tudo vê. Né? Até aqui está escrito Deus em francês, né? E a Varralha aqui no Brasil, que é o pessoal que traduz, eles têm um logo deles, mas eu não vou pôr porque conta de questão de direitos autorais, né? Então, muitos dos livros da Varralha lá na França têm esse símbolo aqui, tá bom? Bom, é um movimento espiritualista esotérico que foi fundado em Genebra, na Suíça, por Tolajinska, tá? Vou tomar uma água. O significado do nome Varhali, ele tem uma origem russa, né? Na Rússia, Varhali é um nome próprio, que é um diminutivo para Valentina, que significa valente, tá? A Tola, ela é de origem russa e depois foi morar na Suíça. Então, ela colocou esse nome, que é um nome russo. E também, segundo a pesquisa que eu fiz, né, eu pesquisei a Varrali na França, pesquisei a Varrali lá na Suíça, a Varrali da Bélgica, lá de Bruxelas, e alguns autores lá, algumas pessoas atualmente falam que o termo, ela usa esse termo, Varrali, como transliteração do Valhalla, que é aquela Salão dos Mortos ou Palácio de Enherjar, que é o Palácio dos Mortos Heróicos, que é da mitologia nórdica, né? E no nórdico antigo se fala Valhall, e também das religiões pagãs nórdicas. É um palácio com enorme salão de 540 quartos, situados em Asgard e dominado pelo deus Odin, no qual metade dos guerreiros mais nobres e destemidos mortos em batalha são levados pelas valquírias após a morte para viverem com Odin, deus Odin. Né? Então, esse nome Valhalla tem a origem russa, mas também tem ligação com a mitologia nórdica. Tá? Bom, os ensinamentos. Os ensinamentos da Valhalla estão ligados a todos esses ensinamentos que nós conhecemos, né? A chama violeta, decretos, a presença divina eu sou. Eles falam de alguns mestres, eles falam de alguns seres que eles chamam de mestres, que não são que nós conhecemos, mas que a Tolaginska diz que são mestres, tá? Eu não pesquisei nem perguntei para os mestres que eu converso normalmente para saber se estão ou não, tá? Mas ela fala muito da presença e dos ensinamentos de Gibalar. Foram escritos livros e boletins mensais e em 1965 foi criada a revista Ayam, que se escreve assim, A-Y-A-M, tá? No Brasil, foram traduzidos por Marísia Fontoura Lens a partir de 1962, de Niterói, Rio de Janeiro. E o material foi encaminhado em português para Portugal e também Angola. Com o falecimento da Tolaginska, a presidência passou para André Dofani,
da Bélgica e a sede mudou para lá, o qual também levou os ensinamentos para o continente africano, que é Zaire, Congo, Togo e dentre outros países da África que falam francês, né? Então, na África se tem muito esse conhecimento da Wahale e dos países que falam português foi através desse material traduzido pela Marísia e do material em francês para os países que falam francês na África. Lembrando que na África tem também os países que falam inglês, né? Aqui é uma foto do senhor André, que depois se tornou presidente. Deixa eu só tirar esse banner aqui, com licença. Pronto. Né? Ele está lá no Congo, quando ele foi no Congo a primeira vez levar o material lá, né? Inclusive tem o Rony que assiste aqui a gente, que acompanha sempre que ele pode, ele conheceu os mestres e o conhecimento da chama violeta através do pai dele, que é falecido, que teve contato com justamente esse pessoal, né, que levou o material para lá. Então ele seguia os conhecimentos da Tola Ginska e então o Rony hoje ele tem um grupinho que eles fazem a chama violeta, fazem um trabalho na África, justamente por conta do material que foi levado pelo senhor André para lá. Legal, né? Aqui é uma foto mais antiga, em Bruxelas, do seu André aqui, com o pessoal da Wahale, que fazia o trabalho com a chama violeta lá em Bruxelas, na sede. Esse aqui é a capa de um livro, um dos primeiros livros, né, da Tola Ginska, que é Je suis, I am, le René du Verseau. Eu não falo francês, se a minha pronúncia estiver errada, alguém que fale aí me perdoe, né, que é o livro Eu Sou, I am, o Reino de Aquário, um dos primeiros livros dela. Tá? Você vê que as capas não tem nem logo, não tem nada, eram tudo simples assim. Essa aqui é a senhora Tolagin, né? Ela tem, assim, por ser russa, né? Ela tem bem aparência parecida com a da Helena Blavatsky, né? O rosto, assim, se a gente for comparar. Aqui ela também já com a idade mais avançada. Dizem que ela era muito simpática, né? Eu não sei. Bom, a Tolajinska, ela era, né, pertencente a uma família aristocrática russa que se refugiou na Suíça em 1917, fugindo da Guerra Civil da Rússia. Ela era poliglota, diplomada pela Escola Universitária de Intérpretes e musicista, formada pelo Conservatório de Música de Genebra. Dizia-se que ela era uma sensitiva de alto grau e, segundo ela dizia, apenas ouvia, ela não via, ela não era clarividente. O contato era apenas telepático. Também ela dizia que um dia ela ouviu uma voz convidando-a para receber mensagens do além, que seria o mestre Saint-Germain, que desejava transmitir seus novos ensinamentos da era de Aquário. Segundo Tola, ele queria fazer o mesmo com ela ou com o que fez com Guibalar, mas em francês. A partir daí, ela fundou a Wahale e passou a escrever livros e boletins mensais. Teve uma grave doença em 1961, 62, que a fez perder a visão. Então, ela ficou cega. E essa doença se estendeu até sua morte em 1970. Então, ela teve um período aí de quase 10 anos de doença, né? De casos graves. Eu não sei que doença foi,
não consegui achar, não tem muitas informações. O seu André também não sei o que aconteceu, se ele continua sendo presidente ou não. Eu sei que hoje existe o Centro Espiritual Valhalla na França, existe o Centro Espiritual Valhalla lá na Suíça, né, em Genebra, e também tem o de Bruxelas, mas quem preside o quê, eu não sei dizer. Então, são só essas informações que eu tenho para passar. Bom, a bibliografia, né, que tem dos livros, são meditações, Eu Sou, I Am, Reino de Aquário, I Am, não, Ian e Iamine, Apelos para a Saúde, Apelos Cotidianos, Apelos de Valhalla, volumes 1 e 2, Livros de Apelos, volume 1, Cartas do Faraó, Ensinamentos de Saint-Germain, Escada de Ouro de Vênus, Livro da Chama Violeta e Livro do Iniciado. Esses são os livros que, inclusive, são traduzidos e vendidos aqui no Brasil. Também vocês acham, quem tiver interesse em conhecer, encontra para vender na internet. Ok? Bom, a história da Valhalla e da senhora Tolaginska, ela é um pouco envolta em algumas controvérsias. Né? Isso, inclusive, eu já ouvi há muitos anos atrás, quando eu conheci a Dona Alba, ela até também falava algumas coisas. Por quê? Né? Porque dizem que ela teve contato com o material do seu Guy Ballard, né, do movimento I Am dos Estados Unidos, e que ela quis traduzir, mas não teve autorização. Porque, de fato, a mulher do Guy Ballard, né, ela não autorizava a tradução, de jeito nenhum. Então, ela usou parte do material, né, do movimento I Am para fazer o dela. Né? Se usou ou não, eu não sei. Assim, eu não fiz comparação entre um material e outro para poder dizer, afirmar, olha, está aqui, não está, fez ou não fez. Né? O que eu vi de tudo que eu pesquisei? Que eles usam as imagens do movimento I Am e alguns usam como se fosse da Valhalla, inclusive põe o logo da Valhalla, né? Inclusive vendem as estampas, tudo usando material do movimento I Am. Eu sei que eles não autorizam fazer o uso comercial das estampas dele, então, de fato, houve esse uso de material. Não sei do material escrito, né, dos livros, que eu não fiz a confrontação para poder afirmar. Outra controvérsia é o uso da palavra I am em inglês. I am, para quem não sabe, é eu sou, tá? Em inglês, para os materiais em francês. Isso também gera muita discussão e controvérsia nesse meio, porque nós sabemos que o eu sou, na verdade, não é uma palavra, é um sentimento, né? É quando a nossa presença divina, quando nós, na nossa divindade, nos tornamos conscientes de que existimos. Então, é aquele sentimento, por isso é que é o eu sou. E ele é eu sou em cada língua, não existe. Né? A Senta, por exemplo, era Ich bin, que era eu sou em alemão. Né? A própria Geraldine traduziu o material dela para o espanhol, era eu sou, que é soy, que é o eu sou em espanhol. Então, essa questão de I am em inglês, usando em materiais de outras línguas, que ela usa, né, no material dela, gera um pouco de controvérsia. Também ela criou o termo I am, né, aqui que é o I am, A-Y-A-M, que ela diz que é o nome do eu sou. Né? Na verdade, I am é a fonética do I am. Tá? Então, ela cria e usava essa palavra, tem nos livros, nos decretos, eles usam essa palavra, né? Só no material dela.
E outra controvérsia também que existe é sobre o fato dela dizer que canalizava mesmo estando doente. Ela estava muito doente e ela dizia que canalizava, né? Existe, então existem essa discussão por conta disso, né? Será que canalizava mesmo ou não? Aí é a questão. O que que eu fiz? Eu, como sempre faço, quando eu tenho dúvida, quando eu tenho alguma questão que eu não consigo entender, ou que eu não consigo ver, ou que eu não acho nada, eu pergunto para algum dos mestres, né? Normalmente eu pergunto para o Mahashohan, que é o que eu tenho mais contato frequentemente. E ele me passou algumas coisas que eu até anotei aqui, que eu vou passar para vocês, né? Então eu fiz as perguntas para ele sobre esses assuntos, essas controvérsias. Então eu vou ler para vocês, tá? Bom, é, eu perguntei para ele, né, se era verdade que ela usou material do movimento IAM. Aí ele falou que sim, que parte dos ensinamentos e decretos ela usou, parte, né? Ela fez uma mistura ali. Ela perguntei se canalizava realmente, ele disse que sim. Por um período, no começo, realmente ela canalizava, ela realmente teve contato com o mestre Saint-Germain, esse contato que ela diz é real, tá? E apesar dela dizer que canalizava quando estava doente, isso não ocorreu. É, era criação da sua mente, né? Eu não sei se houve o fato de ela achar que canalizava ou enfim, de, de criar mesmo as canalizações, né? Aí ele disse assim, né, o Mahashohan, que nenhum mestre ascensionado jamais usará um canal doente ou com problemas psíquicos, psiquiátricos ou emocionais. Isso fique bem claro. Então, se a pessoa está em qualquer condição que não seja a condição de sã, não tem nenhum mestre ali por trás dele, né? Aí ele diz, um canal tem que ser íntegro, saudável e equilibrado sempre. Se não houver essas condições, os mestres se afastam. Eu perguntei da palavra I am, que ela disse, né, que existe. Se existe mesmo. Ele disse não, que isso foi criação dela, da cabeça dela. Aí eu perguntei, o I am em inglês, usar o I am sempre em inglês em todos os materiais procede? Ele disse não. Se assim o fosse, o que seria do resto do universo, né? Então a gente pode pensar, de fato, o inglês é, é uma língua moderna, né? Ele é como o italiano, é a soma de vários dialetos que foi criado o inglês. E aí ele segue dizendo, né? Que se você tem o inglês só em alguns países que falam inglês, como é que você faz? Né? Como é que se faria no passado? Como é que se faria na Atlântida, em outros planetas e no universo todo? Né? Então, isso não procede, isso não existe. E daí eu perguntei de onde que vem essa ideia. Ele falou que veio da cabeça da esposa do Guy Ballard, né? Que ela queria ter controle sobre o ensinamento, para quem e onde ia. Por isso, ela inventou que o conhecimento não pode ser traduzido e nada dito além do inglês. Então, foi ela que criou essa questão, né? E daí eu perguntei se é verdade que isso foi orientação de algum mestre. Ele disse jamais. Um mestre ascensionado diria algo deste tipo, até porque não é verdade. Eu, Mahashohan, não falo inglês, por exemplo. Eu falo normalmente em francês ou italiano. Poucas vezes uso o inglês e só dependendo da situação. Entre nós, mestres ascensionados, não usamos linguagens conhecidas por vocês. Haja visto o Senzar, né, que já foi dito aqui, que ele é usado na fraternidade e não tem nada a ver com o inglês. Então,
esse uso de I am em inglês, em outras línguas, não tem fundamento, né? Aí eu perguntei se ela ascensionou, porque eu pergunto de todos, né? Ele disse que não, que ela está desencarnada, trabalhando nos mundos internos, tá? Trabalhando junto aos mestres. Que ela poderia até ter ascensionado, mas por conta desses karmas adquiridos com o uso indevido do material e ter inventado essa questão do I am, terá que voltar em um dia para finalizar a sua evolução. Ela possui seus muito ela possui seus méritos, obviamente, né? Ele prosseguiu falando, mas um aluno da luz precisa seguir o caminho reto e não entrar em erros e enganos. A responsabilidade é maior, né? A responsabilidade quando você está com conhecimento, quando você está em contato com os mestres, ela é muito maior. Então, ela tem como créditos, né, os méritos dela, e não só dela, né, também do senhor André, que foi levar o conhecimento, principalmente esse, levar o conhecimento para o continente africano, porque o continente africano sempre foi relegado, né, esses conhecimentos. Então, eles levaram isso e, de certo modo, trouxe um karma positivo, né, que muitos chamam de Dharma, por conta de ter, então, passado o ensinamento da chama violeta para as pessoas lá na África. E também levar o conhecimento para a Europa da língua francesa, porque muitas pessoas hoje lá na Europa fazem o trabalho com a chama violeta, né, na França, na Suíça e também na Bélgica, por conta do ensinamento que ela passou através da chama violeta. Tá? Então, era isso. Essas são as controvérsias e esses são os méritos dela e tudo o que aconteceu. É uma escola que, como eu falei, não tem muita informação, nem sobre a vida, nem nada. Então, era só isso que eu tinha de informação para passar. Tá bom? E ainda tem meia hora, então eu vou fazer os estudos, tá? Aqui para vocês, do trecho do jornal Os Mestres da Sabedoria Falam da Ponte, Journal Bridge, de fevereiro de 1954. Nossa, me está calor, hein? Pelo amor de Deus. Bom, o Mahashohan, ele fala assim: muito tem sido escrito sobre o Espírito Santo, mas uma compreensão completa da essência do Espírito Santo ainda não foi estabelecida. O Espírito Santo é uma irradiação do poder do amor divino. A ação vibratória mais elevada que pode ser alcançada por qualquer fluxo de vida em qualquer sistema de mundos, em qualquer ponto do universo, né? Então, tudo bem, nós já sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e é representado pelo terceiro raio, né? E o terceiro raio é o raio do amor, do puro amor divino. E você só consegue alcançar a condição de ascensionado ou de mestre ascensionado ou de atingir o ponto de estar em dimensões superiores, como da quinta em diante, se você tiver desenvolvido esse amor, se você tiver em dia com a energia do Espírito Santo, tá? É a expressão natural da divindade e de cada ser perfeito que habita o coração da vida eterna, né? Então, todos os mestres seres cósmicos, todos os seres que estão da faixa vibratória da quinta dimensão para cima, né? E os anjos, a faixa de dimensão dos anjos no normal é a quinta dimensão, é, é essa manifestação do amor, tá? Por exemplo, os elementais. Todos os elementais estão da quinta dimensão para cima? Não, né? Eles atuam muito na terceira dimensão e, no geral, eles estão na quarta, né? Os que são
menos evoluídos. Por isso é que eles são ainda tão suscetíveis a sentimentos e pensamentos negativos do ser humano, né? Porque eles ainda não estão na faixa mais alta da quinta dimensão para cima, né? Por isso que existe ainda essas manifestações que nós vemos na natureza de furacões, tufões, tal, porque eles representam a manifestação da divindade, porém a manifestação na quarta e quinta dimensão ainda, e ainda tem essas frequências mais baixas, mais densas. Então, tem esse amor, por isso que a gente precisa trabalhar muito com eles para ajudá-los a se liberarem também dessas energias que são impostas pela humanidade, né, com a chama violeta irradiando o amor para eles. Bom, ele diz: estar imbuído do Espírito Santo não é receber um poder estranho em sua vida, mas elevar a ação vibratória da sua corrente de vida a um ponto em que o princípio de vida dessa corrente de vida estuda a essência que foi qualificada como o poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele não é algo que nós vamos apenas receber de fora, mas é aquilo que nós somos, mas devemos trabalhar para elevar a nossa frequência, e aí naturalmente a gente manifesta, então, todo o poder do Espírito Santo, né? É isso que ele está falando aqui. Por isso que é importante o uso da chama violeta, né? E das outras chamas. Bom, Elmória. Irmandade é unidade, né? Também a fraternidade ou irmandade, ela é um atributo da divindade do terceiro raio, né? A fraternidade. Então é a unidade. E justamente o amor, ele é o que? É o poder coesivo, né? Que traz a unidade. A unidade é a unidade de Deus. Quando qualquer membro da minha casa considera qualquer parte da vida parte dele, ele deixa a consciência do Espírito Santo e, nesse ato mental, torna-se novamente uma criatura sem poder. A tela da falsidade que reflete muitos eus, um sobreposto ao outro, né? Então, quando a gente perde o sentimento de unidade com a vida, com o todo, né, o que ele diz aqui, ela perde aquela condição, a consciência do Espírito Santo, que é a consciência de que qualquer ser mais elevado tem. E aí a gente se torna, então, se torna, então, na consciência mais inferior, que é dos nossos muitos eus, que é o que nós temos, né, nos nossos corpos, os nossos hábitos, tudo isso. Então, quando a gente eleva a nossa frequência, a gente passa para viver a frequência do Espírito Santo, e se a gente perde esse sentimento de unidade, a gente volta então aqui para a tela da falsidade que ele fala, né? Que é a manifestação da personalidade ou dos quatro corpos inferiores. Kutumi. Desejo dar-lhe a sugestão de que sempre ao lado do buscador sincero estará um irmão ou irmã do manto dourado. Então, todo aquele que entra no caminho, que é de coração, ele quer conhecer a verdade, ele quer estudar, ele quer se elevar, sempre terá, então, um responsável dos mantos dourados por aquela alma, né? Que vai ajudar na elevação da consciência, que vai ajudar na busca pelo conhecimento, né? Eles estão sempre atentos, né? A gente sempre fala isso aqui, eles estão sempre atentos pelas pessoas que de repente despertam, que surge no cinza ou no breu uma luzinha que se acende. Então, sempre eles estão olhando para quando surgir um buscador sincero. E aí sempre terá um responsável do segundo raio para ajudar na busca do conhecimento.
se você optar por convidá-los, claro, né? Esses irmãos estarão sempre ali. E à medida que você avança na compreensão da voz do silêncio, o que o torna humilde, o que o torna altruísta, o que o torna amoroso, o que o torna puro, o que o torna harmonioso é de Deus. Então, tudo aquilo que você busca, que você lê, que você ouve, né, de conhecimento, livros, etc. e tal, aquilo que o tornar humilde, altruísta, amoroso, puro, harmonioso, então é de Deus. O que te trouxer qualquer sentimento que não seja desse daqui, né? Qualquer sentimento de inquietude, qualquer sentimento de medo, então não tem ali a frequência divina, sinal que tem coisas que não são muito certas ali por trás. Os sentimentos que despertam em seu coração o desejo de fazer desta estrela um planeta de luz, de aliviar o fardo de seus semelhantes, de elevar aqueles que sofrem e afligem a compreensão e a harmonia, né? Isso é de luz, aquilo que diminui a personalidade e aumenta o poder do Cristo. Isso é de Deus. Então, tudo aquilo que eleva a consciência, que nos torna, então, um ser mais silencioso, um ser que limita a manifestação do nosso ego, isso é de Deus. Então, tudo aquilo que incita aos sentimentos negativos, aí não é de Deus. Paolo, o veneziano, que hoje é o Mahashohan. A necessidade de aquietar a ação vibratória dos corpos internos não pode ser enfatizada demais para o estudante que pretende elevar-se acima da consciência do eu externo. Então, a necessidade de aquietar a ação vibratória dos corpos internos significa que fazer um trabalho para aquietar a nossa mente, as nossas emoções, o nosso eu, as nossas ações, né? Ter um controle sobre tudo isso. Então, ele fala que sem isso a gente não consegue elevar-se acima da massa, ou seja, acima da consciência do eu externo, acima da nossa consciência inferior. O movimento rápido e errático de vários veículos através dos quais a alma funciona torna quase impossível que as direções claras e concisas da presença se ancorem na consciência com intensidade suficiente para promover uma ação de natureza construtiva consistente e permanente, né? Então, assim, nós podemos perceber conosco e também com as pessoas que nós vemos quando elas estão agitadas, está com a mente agitada, o pensamento que não para, o sentimento, está nervoso. Então, tudo isso é um movimento rápido e errático dos corpos, né, dos nossos corpos. E quando nós estamos assim, né, muito agitado, muito sem saber o que fazer, tal, é quando nós estamos funcionando na frequência baixa da massa, né? Então, a gente tem que ter o controle disso e dos corpos, que é o trabalho com os raios, né, com os mestres, que faz com que você passe, então, a controlar a si mesmo, os seus corpos. Você aprende a se controlar, né? E lentamente você percebe que esse controle emocional ele vai começar a acontecer, o dos pensamentos também, uma vez você percebe que a sua mente está mais tranquila, não está com pensamento aqui e lá. Então, tudo isso é importante. Todos vocês já tiveram a experiência de tentar se fazer ouvir em meio ao murmúrio de vozes em uma grande sala, né? Nós sabemos, se você entrar numa sala com 100 pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo, ninguém vai te ouvir se você falar, né? É difícil. Por quê? Porque
um monte de consciências preocupadas apenas em se externar. E o nosso eu, que seríamos nós, quando entramos nesse salão, nessa sala cheia de gente falando ao mesmo tempo, é a nossa presença divina, que não consegue se expressar através da mente inquieta, através dos sentimentos inquietos. Então, a gente tem que aquietar o máximo possível em todos os momentos, inclusive para que a nossa mente superior consiga então agir. Por que que muitas vezes a gente tem insights ou intuições quando estamos em momentos que a mente não está sendo usada, por exemplo, lavando louça, tomando banho, dirigindo, porque a mente está concentrada e focada em uma ação, que é, por exemplo, lavar louça. Quando você lava a louça, você usa as duas mãos. Então, quando a gente usa as duas mãos, isso ocorre, por exemplo, quem toca piano sabe, você usa os dois lados do cérebro, os dois meridianos, o esquerdo e o direito. E isso traz um aquietamento natural. E é quando, então, a nossa mente superior consegue encontrar uma vazão para se manifestar. Por isso que é quando estamos nessas atividades, às vezes fazendo uma jardinagem, mexendo com as plantas, bordando, fazendo um tricô, é, é quando vem, então, aquele insight. Né? Nunca vai ser quando você está conversando com alguém, quando você está com a mente agitada. É sempre quando você está nesses momentos que a mente não está sendo usada, que ela está no automático. Tá? Esta é a posição do eu crístico, aguardando cortesmente a oportunidade de alcançar a mente externa e capacitar o eu pessoal a cooperar com o cumprimento do plano divino de seu ser. Né? Acalmar a mente, os sentimentos e o corpo físico, mesmo que por alguns momentos, várias vezes ao dia, é uma prática recomendável para o aspirante à maestria. Os mestres sempre falam que é melhor você se aquietar, você meditar, ou você conseguir entrar num relaxamento mental profundo por 5, 10 minutos, durante várias vezes ao dia, do que você ficar meia hora, uma hora num período só e depois no resto do dia estar agitado. Então, eles orientam sempre a várias vezes ao dia você parar um pouquinho, uns 10 minutinhos, e tentar se organizar mentalmente, emocionalmente, né? Fazer os exercícios respiratórios, se conectar com a sua presença divina. Isso é um exercício para todos os alunos da luz que pretendem um dia chegar à maestria, né? Ser mestre de si mesmo. Tá? Então, o Paulo fala aqui, mas Santo Eolo sempre fala nos seus ensinamentos sobre isso, para a gente tirar sempre vários momentos de poucos minutos para aquietar a mente e as emoções. Serapis bem, quando uma ópera é cantada, a qualidade, que é seu tema predominante, é grandemente amplificada pelos templos de música e seus atendentes, e do foco central de tal música é apresentada. Anjos, devas e anfitriões querubins e seráficos carregam os raios dessa ópera para a cidade, estado, nação e terra. Quando existe uma apresentação, ele fala ópera, aqui citando uma ópera, mas também quando tem apresentação de orquestra sinfônica, sem haver a ópera, sem haver uma canção, aquela música, né, que é tocada ali com os é, instrumentos acústicos, tá? Não estou falando de instrumentos eletrônicos. Por isso que é importante assistir orquestra sinfônica, porque uma orquestra sinfônica, ela atua apenas com o som acústico, sem usar amplificador.
Então, quando existem essas apresentações, aquelas músicas, elas emitem vibrações que modificam o éter e criam uma energia de alta frequência. E toda essa energia, ela é então recolhida por anjos dos templos da música, né? E essa energia então é usada onde for preciso, seja na própria cidade, seja no estado, nação, na terra. Então a música de orquestra ou as óperas, elas têm essa função aqui, né, no nosso planeta, que é criar essa frequência vibratória, e os anjos da música e os devas também da música, eles recolhem aquela energia para usarem onde for mais necessário, né? Então tem os templos da música que fazem esse trabalho. Aí ele diz: grandes edifícios que abrigaram o gênio musical da raça são, é claro, ofuscados pelos devas e construtores da forma que cooperam com o templo cósmico oficiante nesse serviço. Tá? Agora, mestre Larion. O reino dévico e o sistema planetário, criados a partir do coração de Deus, são mantidos dentro da aura dos senhores solares. No nosso caso, os deuses solares são Hélios e Vesta, que representam a divindade daquele universo em particular, né? Então, todo o Sol, né, toda estrela, que é um Sol de um sistema planetário, quando há uma evolução, você pega aquelas estrelas que não têm mais planetas, né, que são as estrelas já que evoluíram, eles vão absorvendo os planetas. Mas todo o Sol, ele tem dois representantes da divindade, né, que é um casal, que é um casal de chamas gêmeas. Então, eles são, para toda a vida naquele sistema, os representantes de Deus, né, que são os deuses pai, mãe da vida naquele sistema em particular. E a aura dos senhores solares é composta de incontáveis trilhões de partículas eletrônicas que fluem do coração da periferia de seu universo particular e depois retornam à sua fonte, né? Este fluxo e entrada de energia são referidos na linguagem científica como força centrípeta e centrífuga. Então, a energia, nós vemos, né, na representação até da ciência, tem as irradiações eletromagnéticas do Sol que saem do Sol, passam em todo o sistema solar e retornam, né, retornam para o próprio Sol. Então, todo esse movimento cria o que nós chamamos de força centrípeta e centrífuga. Assim, vemos que a inspiração e expiração do Logo solar enche o universo com a essência de seu ser, que é Deus. Daí a afirmação de Saint-Germain: não há recanto ou canto onde a presença ativa de Deus não esteja. Então, essa energia, ela acontece em cada sistema solar, saindo do Sol, né, ou da estrela, e também nas próprias galáxias, né? Porque tem as galáxias, existe primeiro nas constelações, porque um grupo de estrelas é ligado a uma estrela em particular, que é seria o Sol central daquela constelação. Depois existe nas galáxias, tem os deuses da galáxia. Depois existem nos aglomerados de galáxias, que tem os deuses solares, né? Os deuses pai e mãe daquele aglomerado, que são, a energia, ela vai diminuindo, né, de frequência, então vai passando por esses deuses até chegar no Sol aqui e alimentar a vida e os planetas. Então, assim, conforme vai havendo essas aglomerações, existem sempre os deuses pai e mãe que são responsáveis pela vida e pela sustentação de energia daqueles aglomerados. E assim sucessivamente, por todo o universo, até a fonte primeira, tá? Por isso que Saint Germain diz que não há recanto ou canto onde a presença ativa de Deus
não esteja, porque essas irradiações estão presentes em todo o universo. Esta essência da vida flui através de tudo que vive, reconhecido ou não, ativo ou inativo, de acordo com a percepção consciente do indivíduo de sua presença. Essas partículas eletrônicas de luz são a semente da substância de luz universal, contendo inteligência dentro delas e que um dia se tornarão focos de Deus da vida autoconsciente em si mesmas, né? Então, essas partículas que são os elétrons são a manifestação divina, né? E, como ele diz, contém inteligência dentro delas. Então, tudo que há no universo tem inteligência divina, inclusive as partículas que nós conhecemos. Os homens são chamas autoconscientes do coração de Deus, projetadas neste mar de substância de luz, com capacidade criativa através do livre-arbítrio, moldando e comandando o corpo do Logos solar em formas de sua própria criação. Tá? Então, nós somos chamas autoconscientes, ok? Projetadas neste mar de substância de luz, ok? Com a capacidade criativa através do livre-arbítrio. Por isso é que nós somos criadores, porque nós possuímos a mesma capacidade de criação do Criador do universo, né? E moldamos e comandando o corpo do Logos solar, ou seja, nós, através dos nossos pensamentos e sentimentos e ações e palavras faladas, nós vamos moldando a substância divina, que é o que ele chama aqui, corpo do Logos solar, que é a energia do Espírito Santo, a energia do terceiro raio, né? Em formas de sua própria criação, que é aquilo que nós criamos, seja positivo ou negativo, né? Os negativos são aqueles seres elementares, e o positivo nós vamos criando os acontecimentos também, tá? Jesus. O Cristo é Deus em ação. Todo homem, mulher e criança tem Deus dentro de si. Isso todos sabemos. E aqueles que permitem que o princípio de Deus flua através deles expressam o Cristo, que não é a consciência externa do indivíduo. Ou seja, a nossa consciência crística está nos nossos corpos superiores. A nossa consciência crística é o nosso conhecido como santo ser crístico ou mente superior, tá? Mas sim aquela parte da vida que permite que a divindade flua livremente em expressão ativa. A expressão de Cristo no mundo dos homens é o Espírito Santo, tá? Tornei-me consciente do Deus dentro de mim quando eu era jovem, porque em todas as minhas ações parecia haver uma força propulsora separada do meu eu consciente que direcionava essas ações ao longo de linhas construtivas. Então ele percebeu que existia uma outra energia atuando através dele, que não era ele, né? Quando ele percebeu essa irradiação, então, da divindade dele próprio. Sabendo que essa presença viva que habitava em mim ainda estava separada da minha identidade pessoal, comecei assim que a lei da Terra permitia a buscar a compreensão desse poder propulsor. Então, jovem ainda, ele percebeu isso e então ele começou a busca dele, né? Foi quando ele foi para Luxor, né? Ele passou na Pérsia, depois chegou até a Índia. Então, ele foi buscando conhecimento, porém, ele só se tornou mesmo consciente de tudo quando ele estava pronto para a manifestação da divindade, que foi quando ele retornou para Galiléia para poder então fazer o ministério dele, né? Cumprir a missão dele. Aí ele segue dizendo: Ué, a Maria José caiu.
Todo homem, mulher e criança pode cultivar e extrair essa força propulsora, embora o homem comum viva tão constantemente na consciência do pequeno eu, que o poder crístico está adormecido e exerce pouca influência sobre as ações externas do indivíduo. Quanto mais desperto o ego se tornou por meio de encarnações anteriores, mais viva é essa presença interna e maior é sua influência na consciência externa, né? Então, todos nós podemos cultivar e extrair essa força, porque ela está livre para todos, não é direito apenas de alguns, é para todo mundo, né? Apesar do homem comum viver na consciência do pequeno eu, que é a nossa consciência externa, né, o eu inferior, esse poder crístico, então, ele fica adormecido e exerce pouca influência sobre as nossas ações. Então, é quando nós começamos o despertar, começamos a fazer o trabalho consciente, é que começa-se, então, a se tornar consciente deste poder em nós e a manifestá-lo pouco a pouco, né? E quanto mais desperto o ego se tornou, quanto mais ele vai elevando a sua consciência através das encarnações, mais viva essa presença interna. Então, mais forte é a manifestação da nossa presença divina, né? Bom, Saint Germain. Transmutação, transubstância e alquimia divina, quando reduzidas à sua atividade natural, são apenas a mudança da qualidade da energia conscientemente, né? Então, transmutação, transubstância e alquimia divina, que estão ligados ao sétimo raio, a chama violeta, a ação da chama violeta, quando são reduzidos à sua atividade natural, são apenas a mudança de qualidade da energia conscientemente. Então, é só mudar a frequência do negativo para o positivo. É isso que é a transmutação, é você muda o padrão vibratório daquele átomo, daquele elétron, do tempo, né, da velocidade que o elétron gira através ao redor do núcleo. Então, tudo isso está ligado a essa transmutação, que faz essa mudança. Todos os homens fazem isso inconscientemente, alguns com resultados construtivos, trazendo paz e felicidade à energia de quem está preocupado ou angustiado, né? Quando nós, de forma inconsciente, fazemos isso, né? Algumas pessoas têm essa qualidade e elas são aquelas pessoas que têm na sua aura essa irradiação da chama violeta, então naturalmente ela faz isso. Quando ela chega perto de alguém que está angustiado, aquela chama violeta da aura da pessoa, ela vai então liberar aquela energia de angústia, né, de preocupação e vai trazer a paz. Por isso que tem pessoas que às vezes chegam perto dos outros e o outro sem fazer nada, né? O outro, nossa, eu sinto uma paz, eu estava com um sentimento ruim e de repente eu fiquei bem. Por quê? Porque é isso, é essa energia que a pessoa carrega e, e que ela faz naturalmente esse trabalho, tá? Outros com resultados infelizes, tomando as energias de alguém em paz e conduzindo sentimentos discordantes a essa energia, fazem-na literalmente ferver, né? Quando é o oposto, aquelas pessoas que têm uma densidade tão grande que elas tiram a paz do outro e tornam a energia do outro mais densa. Eu já vi a energia ferver em muitas ocasiões, mas transmutação consciente de energia é a atividade do sétimo raio, é a energia puxando em uma forma, assim como um mosquete é carregado. Então, quando a gente trabalha de forma consciente com a chama violeta, né, é
a transmutação consciente que nós fazemos. E isso qualquer um pode fazer, não precisa ter na sua aura esse momento de transmutação, né? Não precisa ter carregado a sua aura com a chama violeta. Todos os que fizerem o trabalho vão conseguir fazer essa transmutação, porque é uma atividade natural do sétimo raio. É a energia puxando em uma forma e, em seguida, liberando a faísca pela qual a energia é liberada para alcançar os resultados necessários. É cientificamente preciso e, quando os alunos entenderem isso, melhores resultados serão obtidos. Se não houver canal, decreto verbalizado ou forma visualizada, a energia não é condensada o suficiente para realizar o trabalho, né? Então, quando nós, alunos, entendermos que esse trabalho é cientificamente preciso e ele funciona, né, termos essa consciência, então os resultados serão melhor obtidos, né? Porque nós empenhamos a nossa consciência com mais força naqueles acontecimentos. Então, se não houver o canal, que é os decretos que fazemos, e a visualização, que é a forma visualizada que ele fala aqui, né? Se não houver esse trabalho do decreto com a visualização, a energia não é suficiente para fazer essa transmutação, tá? Então, por isso que é importante o trabalho que os mestres trazem, né? Já vem trazendo, começou trazendo lá com o Guibalar, desde a década de 30, do uso dos decretos e da visualização, tá bom? Então, Maria José não voltou. Bom, então aqui eu encerro a live, né? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça. Deixa eu ver os comentários aqui. Paula chegou também, o Antônio, a Rita. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. O problema é que as pessoas confundem. Essa é uma boa comentário. O problema é que as pessoas confundem humildade com voto de pobreza. E para ser espiritualizado não pode ter dinheiro, não pode ser vaidoso quando é ao contrário disso. Exatamente, Lise. A humildade é um sentimento de respeito, né, do ser humano pela divindade dentro dele e em todos os outros, né? Os mestres sempre falam que o ser mais humilde do planeta Terra é, no entanto, o mais poderoso, que é quem? O Senhor Gautama, né? Que ocupou a posição de Senhor do Mundo, né, de Sanat Kumara, e é um ser que tem a maior aura aqui no planeta, né? O corpo causal dele, que é a aura da presença divina, é do tamanho do planeta Terra. Então é um ser que mais tem radiação no planeta e, no entanto, é o mais humilde de todos, como os mestres falam. E o fato de ter dinheiro ou não é uma situação que é peculiar de cada um, né? A gente não precisa ser multimilionário para ser feliz, óbvio, mas também viver na pobreza, passando necessidade, isso não tem nada a ver com a divindade. Basta olharmos para a natureza, como ela é próspera e abundante, né? E quanto mais alinhados estamos com o universo, mais prósperos somos, e por que não aproveitar o bom da vida? Viver bem é o estado natural do homem. Exatamente, viver bem é o estado natural do homem. A Maria José voltou por ela aqui. Voltou, Maria José. Caiu. Caiu, deu um apagão aqui, minha filha. Eu vou buscar minha lanterninha. Uma boa trilheira sempre tem uma lanterna maravilhosa. Agora voltou. Deixa eu terminar que eu estou comentando aqui.
Tá, não, tudo bem, querido. Então é isso mesmo. Quando a gente está alinhado com o universo, né, a gente tem então as energias para criar aquilo que é necessário, né? Nos mundos superiores, os mestres eles manifestam aquilo que eles precisam e depois dissolvem, né? Não é como nós que precisamos comprar, trabalhar, ter dinheiro. Eles materializam, né, aquilo. Então é isso. Deixa eu ver o que a Simone está perguntando. Denise, então não tem. Sim, o eu sou é o eu sou. Você diz eu sou na sua língua. Não precisa dizer eu sou em outra língua. Cada um fala na sua língua natural que você se manifesta. Por exemplo, nós falamos eu sou em português, je suis é em francês, ich bin é na Alemanha, né, nos países de alemão. Na Atlântida, eles falavam na língua Atlante, na Lemúria, idem, nos outros planetas, nas outras galáxias, cada um fala na sua linguagem, né? O que foi mencionado pelo Mahashohan é que houve esse erro da questão da tradução do material do inglês para outras línguas, entendeu? O eu sou, sim, tem o poder, porque quando você fala eu sou, você traz a consciência da sua presença divina para aqui, ó, para a terceira dimensão. Você traz aquela energia direta, de lá para cá. Né? E a nossa presença divina, ela está numa frequência alta, de alta dimensão, diga-se de passagem, tá bom? A Rita falando, fui criado como orquestra, meu pai era maestro. Ai, nossa, que legal que seu pai era maestro, Rita. Muito legal. Como uma boa parte da humanidade se encontra em uma dualidade, fica difícil. É o que a gente fala sempre aqui, no o conhecimento ele está sendo passado, vocês estão aprendendo, vocês vão aprender, vocês vão estudar e depois vocês vão ensinar outras pessoas. Uma hora as pessoas que vocês ensinaram, elas vão aprender e vão passar para outros, e assim sucessivamente, né? A, a questão é a gente passar o conhecimento, espalhar e não reter para a gente, né? Os mestres, eles querem que as pessoas, elas, elas é, elas tragam o conhecimento para si, para aprender, para se evoluir, experimentem a parte prática para entender que funciona e como funciona, mas também para ensinar os outros, passar o conhecimento adiante. Esse ensinamento ele deve ser difundido para todo mundo, tá? Margarida, boa noite, seja bem-vinda, você é nova aqui, tá bom? Então é isso. Pronto, Zezinho, desculpa. Não, imagina, tá bonito, pode falar. Não, já Eu acabou. perdi uma parte, né? Perdi Pois você uma assiste, parte. pois você É, assiste. Mas tá calor mas demais. tá muito calor. Nossa Senhora, tá aquela coisa assim que ninguém esperava, né? E nós estamos na primavera ainda, não é? Não entrou o verão ainda, né? Nós estamos na É, primavera. Imagina primavera. quando entrar o verão. Verão começa lá no fim de dezembro, né? É, então que eu falo assim, nossa, imagina se assim, que eu vi falando que vai piorar esse calor, eu falei, meu Deus do céu, vamos. Você falou que deu um apagão aí, mas sabe que tá tendo Foi. apagão em vários lugares, né? Aqui tá Ah, tendo não pico sabia. sim, por causa do calor. Acho que é muita gente ligando o ar-condicionado ao mesmo tempo e os lugares que Ah, é verdade. naturalmente têm ar-condicionado, eles estão na carga máxima. Então, aqui, por exemplo, sábado, domingo, deu uns apagões assim geral. Você olhava todos os prédios, tudo apagado, e depois voltava. Mas eu acho que a própria capacidade não é talvez nem aqui, né, da região, mas é de todos os lugares, né? Porque o Todos Brasil os inteiro lugares. tá fritando, né, com calor. É verdade, é verdade.
Nossa, Aqui tá calor. Juliana falou que no Rio teve um lugar que deu 108 graus. Nossa Senhora! É Aí quente, fritou o hein? cérebro. É perigoso, né? Você Você sabe que for a minha assim, é água perigoso. aqui, que eu adoro café, né? Hoje a água aqui à tarde, precisava nem esquentar a água, fazer o café, a água da torneira. Não sei se aí tá assim. Você liga a Tá. torneira, já sai pelando. No instantinho você faz café, porque aí a água já sai quente. Sim. É terrível, né? Evelyn Sky também, boa noite. Chegou aqui no de novo. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Não dá para ver a imagem. Tá tudo quente. A panela você É. pega, ela já tá quente. A água você vai lavar a louça, ela sai quente. Tá tudo Você assim. sabe que quando eu morava em Ribeirão Preto, o pessoal falava assim, gente, hoje dá para fritar ovo no asfalto. Lá eles falavam isso. Não sei se continuam É, falando, mas eu morava. Gente, hoje está de fritar, fritar ovo no asfalto, eles falavam, porque era, nossa senhora, aquela coisa assim, né? Mas deixa eu te falar uma coisa que você estava falando, não sei depois o que você falou, né? Porque eu saí fora, né? Mas sim. eu acho que o negócio do eu sou, para mim, realmente, é uma coisa muito linda, sabe, Denise? Porque o eu sou mudou a minha vida. Por isso que eu abri aquele grupo lá no Zap, para poder passar. Eu não, até foi minha filha, né? Que abriu, porque eu fazia Uhum. sozinha aquelas orações. Ela falou: mãe, você não pode fazer mais isso, não. Agora tem Zap, se moderniza. Aí eu comecei a Não, fazer, sim. né? É importante, com Então, certeza. aí o que que acontece? O eu sou, para mim, é uma das coisas mais importantes. Para mim é um divisor de águas, sabe? Quando eu usava o eu sou e quando eu não uso o eu sou, né? E para mim eu acho assim, mas eu acho assim também muito importante quando você usá-lo, né? Que você for falar nas suas frases, né? Com consciência, né? Porque se ele for falado eu sou ou I am, Da tudo boca cada para um fora. da boca para fora não pode. Quando você falar eu sou, você tem que prestar atenção que você vai estar falando numa, numa luz que está iluminando você por dentro, entendeu? Você sente aquela coisa linda, sabe, de que Deus está presente ali. Eu acho que quando a gente começa a entonar eu sou e saber quando que eu sou, quando você começa a entender realmente o que é o eu sou, né? Que vem lá de Moisés, né? Que na Bíblia tem ele lá, Moisés parece que falou, né? Em primeiro da Bíblia. Foi. Então, aí o que que acontece? Gente, isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Quando você começa a ter noção de que você tem o poder dentro de você, com todas as forças necessárias para mudar toda a sua vida, eu acho que, e somente com a força dos 12 raios, né? Eu gosto dos 12 raios, né? Então você vê que a sua vida ela toma outro time, entende? Mas tem que ser de dentro, entende? Antes de você falar com a boca para fora, tem que falar assim com garra, com força, como que É. se essa palavra viesse com a força, né? O poder do primeiro raio, né? Porque isso é muito importante também, você ter o poder de falar eu sou, ponto, acabou-se, entendeu? É muito importante isso, essa consciência. É, Para mim, com pelo menos, foi certeza. assim, Sabe o que né? aconteceu? Eu não sei se foi o apagão aí, mas o eco sumiu, Maria José. Você não sabia? Uau, que beleza! Não sabia, não. Eu estou Sumiu o percebendo eco? agora. O eco sumiu, não tem mais eco aí perto. Você sabe que eu tive que desligar o celular e ligar de novo para poder funcionar, que não estava funcionando. É, Depois que eu liguei, depois que agora que desliguei, você voltou, eu percebi que o eco foi sumiu. embora. Ai, que Foi bom, embora. que Ai, bom. ai, mas é isso. Então vamos fazer a meditação. Vamos. Vamos lá, fechar seu som. Por aqui a imagem. Todo mundo já vai aí sentando confortavelmente. Fechando os olhos e
inspirando, soltando o ar bem devagar. Inspira, solta o ar bem devagar. Mais uma vez. E ao expirar o ar, você vai se conectar com o seu coração, com a chama trina em seu coração. E nós vamos visualizar uma bola de luz azul que nos envolve. Que envolve a nossa casa também. E você vai visualizar e ver a sua chama trina expandindo e envolvendo todo o seu corpo físico. E você vai visualizar um belíssimo anjo que trabalha com o bem-amado Lorde Maitreya, com a chama dourada da iluminação e da sabedoria, que vai estar se posicionado atrás de você. Cada um que está aqui fazendo a meditação agora está recebendo a presença deste anjo. Isso vale para todos aqueles que estiverem fazendo aqui a meditação ao vivo. E ele vai ajudar na elevação da consciência, a que cada um possa atingir um patamar mais elevado da sua consciência no momento do trabalho. Então, é um, digamos, presente do bem-amado Lorde Maitreya para cada um de nós que está presente aqui. E toda vez que for feita, que eu fizer a meditação, ele estará presente para ajudar na elevação da consciência da física para a consciência superior. Então, é para ajudar e auxiliar a todos. É um lindo anjo de vestes douradas que usa uma coroa também dourada de ouro.
representante das energias crísticas. E o bem-amado Lord Maitreya diz que para cada um que, quando quiser fazer uma meditação, fazer um trabalho de interiorização, pode se conectar ao anjo que está agora atrás de você, pedir a sua presença, que ele então irá ajudá-lo no trabalho de interiorização e de elevação da consciência. Então você vê a chamatrina que te envolve agora, a luz, a bola de luz azul que envolve todo o seu ser, a que envolve a sua casa, e você vai visualizar uma coluna de luz dourada que desce pelo topo da sua cabeça até o centro do seu cérebro e vai se irradiar, preenchendo todo o cérebro. Também vai se irradiar pelo sistema nervoso, todos os nervos do seu corpo, até sair uma luz dourada das pontas dos dedos, das mãos e dos pés. E aí você vai ver também que essa luz dourada no centro do seu cérebro se irradia, formando um sol da sua cabeça, um sol dourado, que vai te conferir iluminação, sabedoria, discernimento e compreensão divino. Lord Maitreya, ele nos orienta a fazer todos os dias este exercício antes de dormir, para ter um sono melhor, para estimular a nossa pineal, produzindo os hormônios que são necessários para um melhor repouso e também para rejuvenescimento do corpo, recuperação das células, assim como para estimular a elevação da nossa consciência até atingir a consciência superior.
facilitando assim também ter consciência das experiências nos planos superiores. E nós vamos agora fazer um trabalho com o bem-amado Mestre Saint Germain para irradiar a chama violeta a todo o planeta Terra, a todos os seres, consciências, transpassar toda a massa do karma coletivo planetário, e nós vemos, juntamente com essa coluna de luz dourada, desce uma de luz violeta até o nosso coração e que vai se irradiar para todas as direções, transformando-nos num sol violeta. E esta luz violeta vai se expandir para envolver todo o planeta Terra. E nesse momento toda a vida é transpassada pela chama violeta. Toda a massa do karma coletivo, planetário, vai sendo transpassado por esta chama e vai transformando e liberando toda essa energia para que volte ao seu emissor iluminada, transmutada. Nós vemos o planeta Terra todo envolto com uma chama violeta que o envolve e vai agindo de forma efetiva para a transmutação do karma planetário.
E nós vamos agora deixando a chama violeta agindo em todo o planeta. Descer essa coluna de luz dourada até o nosso coração, que está na nossa cabeça. E nós vamos expandir para todas as direções, transformando-nos num imenso sol dourado. E nós vamos expandir este sol que nos envolve até envolver todo o planeta Terra. Você vai expandindo e vai vendo a sua casa sendo transpassada, preenchido com essa luz dourada, vai se expandindo por sua cidade e vai lentamente envolvendo todo o planeta. E ao mesmo tempo essa luz vai ativando na mente das pessoas a sua consciência superior, um vislumbre da sua divindade. Nós vemos então o planeta Terra todo envolto com uma luz dourada, a luz crística, que eleva a consciência humana e transformando o planeta em um imenso sol dourado que se irradia para todas as direções. E a mente coletiva, ela é então iluminada, de modo a atingir aquelas mentes que estão um pouco mais abertas para receber essa luz do Cristo em si, para elevar a sua consciência, para ajudá-los na busca
do conhecimento e da verdade. Então, esta luz estimula a luz crística dentro de cada um. E nós vamos agora, juntamente com o bem-amado Lorde Maitreya, irradiar esta luz para fora do planeta Terra, aumentar a irradiação para envolver toda a vida, todos os seres que se encontram próximos ao planeta Terra, que se encontram em nosso sistema, nos ajudando, vindos de outros planetas, de outras estrelas, de outras galáxias. E todos são abençoados agora com essa luz crística, ancorando-a no coração e mente de todos os seres, preenchendo suas naves, abençoando a toda a vida. E esta luz dourada vai se expandindo, também abençoando todos os outros planetas, todos os seres dos outros planetas. E juntamente com o Sol, com as irradiações dos bem-amados Hélios e Vesta, nós vamos envolver todo o sistema solar com essa luz crística, com essa luz dourada que eleva a consciência de toda a vida. E nós vemos então a imagem do sistema solar todo envolvido com esta luz dourada. Que é a luz crística que vem do grande Sol central para o Sol, e do Sol se despeja e derrama em todos os planetas, em todos os seres que estão e fazem parte do sistema solar.
E nós vamos deixar essa imagem que irá continuar agindo pelas próximas 24 horas, carregando constantemente a vida, não só aqui na Terra, mas também em todo o sistema solar, com essa luz crística. E nós vamos então retornando para a consciência física. Vamos lentamente sentindo o nosso corpo físico. Faça uma inspiração profunda, solte o ar bem devagar. Vá mexendo os dedos das mãos, dos pés. Lentamente vá mexendo as partes do seu corpo, as mãos, os braços. Se quiser, pode mexer as pernas, dar uma espreguiçada. Espero que todos estejam bem. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vindo. Tá tudo bem? Tudo bem, maravilhoso. Obrigada, Simone. Espero que todos tenham bem, estejam bem, né? Que voltem bem. Quem não entendeu a questão das palavras do Mahashohan, depois vocês voltem, assistem a live de novo, para entender o que ele falou, para não ficar dúvida. Infelizmente, a live do Azarel acabou, né? Semana que vem, Maria José vai voltar com outra. Foi muito poderosa. Eu acordei várias vezes, senti também uma pressão no topo da cabeça. Legal, Miriam. Tá. Gratidão, querida. Que bom, Márcia, que foi bom. Força incrível, sim. Ah, que bom, Valéria. Obrigada.
Nossa. Como é que foi, Mauro? Conta aí. Você que vê as coisas. É mesmo. Bom, Rita. Seja sempre conosco, todos, né? Eu vou falar para você, eu também passei um pouco pelo sono. Eu já dei umas Seu cochiladas. sono Meu dia foi chorou. muito. Eu só chororô. Ai, ai. Então conta pra gente aí. Compartilhe com o pessoal a sua experiência. Mauro, não tenho palavras. Não tem palavras. Não tem palavras. Ai, ai. Mas, eita, travou e voltou. Mas esse anjo já tá, desde a outra terça ele já estava próximo, né? Infelizmente teve o problema, ele ia ser apresentado na outra terça. Aí hoje, o dia inteiro ele passou aqui, Maitreya falou para apresentá-lo. Anjo mais lindo, imenso, imenso mesmo. Deve ter uns 3, 4 metros de altura. Lindo. Não sei se mais alguém viu o anjo. O Mauro vê, né? Então por isso que ele fala. E É, aí hoje à tarde, várias vezes eu vi, aí aí o Maitreya falou que, que vai ter sempre um anjo com cada um na hora da meditação para ajudar na conexão, né, com a presença divina e com a mente superior. muito legal, né? Eu achei muito legal, fiquei muito feliz. Não vi, porém senti. Eu senti tudo muito. É, Lorde Maitreya, gratidão. É gratidão mesmo. A gente tem que agradecer a eles, sim, porque eles estão sempre de olho aqui na gente, no trabalho, e estão sempre empenhados em ajudar a gente, né? A levar a consciência, a evoluir. Boa noite, Valéria. Obrigada. A Liz sentiu o cheiro de jasmim. Legal, Liz. Você sentiu o cheiro de jasmim. Bacana. É isso, acho que o pessoal. Mauro viu o anjo logo no início. É isso, gente. Acho que o pessoal tá mais pra lá do que pra cá. Deve ter gente dormindo É, lá, com certeza. descansa, a gente descansou muito, ficou, para mim, pelo menos, foi muito relaxante, deu uma paz, assim. Você não tem nem vontade de voltar, tem vontade de ficar lá. É, Muito bom. é, é isso mesmo. O Mauro falou que o Relaxou anjo é muito. majestoso, majestoso, sim, sem palavras. Bom, é isso, gente. Então, terça-feira que vem a gente volta para mais uma live. Maria José fazendo a Deus live. quiser. Se Sim. Deus quiser. O assunto ainda não sei, estou esperando a confirmação de Maitreya. E aí, boa semana a todos com a luz crística. Façam a meditação que ele ensinou, né? Todas as noites antes de dormir. É muito bom realmente e ajuda muito na elevação da nossa consciência.
mesmo que você faça um pouquinho, 5, 10 minutos, e já durma, não tem problema, mas é importante a gente entrar na conexão dessa luz dourada, da luz crística, que faz uma diferença bem grande para a gente na hora do sono. Então é isso, pessoal. Uma boa semana a todos, também boa noite, tenham um bom descanso. E Namastê eu para estou todo muito mundo. feliz Muita paz. porque o eco sumiu. Tchau, pessoal. Até mais.